Bom, gente, boa noite. De fato, eu sou novato até no Ebex. Eu falei para Aline como é que funciona esse negócio, para Raquel também, porque eu mesmo nunca tinha nem trabalhado no, nessa plataforma. Mas acho que vai dar certo. O meu nome é Júnior, tá, Júnior Araújo, e sou intérprete desde 2017, por aí, quando eu entrei na primeira vez na cabine. Ah, Tenho uma paixão muito grande pelo inglês desde criança. Fui professor, aprendi, fiz o curso aqui em Brasília e depois tive a oportunidade de entrar para o mundo da interpretação num alinhamento das estrelas, eu acho, sei lá como que foi, só sei que de repente me convidaram, botaram dentro da cabine, fiz minha primeira interpretação e lá continuei. Como vou até botar um reloginho aqui para não perder no tempo. É bem rapidinho, né? São 30 minutos. Eu vou tentar compartilhar algumas coisas que sejam mais práticas sobre um modelo de interpretação, que é acompanhamento de autoridades. Esses termos já, assim, não há um consenso também sobre o uso de todos esses termos. Por exemplo, a gente vai começar já lá no primeiro conflito de o que é interpretação e o que é tradução. Você é intérprete ou você é tradutor? Aí tem aquela divisão de tradutor é aquele que vai traduzir o texto, dar uma versão. Ah, e o intérprete é aquele que faz aquela tradução falada, a interpretação. Mas sempre vão te chamar de tradutor, de intérprete e vai estar misturado. A outra coisa são com os tipos de interpretação. E aí eu vou usar o termo interpretação para esse caso, ok? E aí os tipos a gente vem com a simultânea, que é o caso dessa prática, como nós temos uma galera aí que está fazendo. Eu não sabia que ia ter tanta gente me traduzindo. Eu tinha um sonho de ser traduzido, esse sonho está sendo realizado hoje. E, e ao invés ao invés de só traduzir as pessoas, hoje estou sendo traduzido, eu preciso registrar, ainda bem que está sendo gravado. Ah, o outro modelo, né, de interpretação, a consecutiva, que é aquela que você fica ao lado das pessoas que estão numa conversa e elas falam, você fala, a outra pessoa fala e você fala, então fica essa divisão, né? Esses são, essas são as duas grandes formas, né, que geralmente quando oferecem um trabalho, fala, você faz trabalho tal, vai ser simultâneo, você faz trabalho tal, vai ser consecutivo. Mas dentro desses dois modelos ainda há variáveis, há outros tipos de técnicas que podem ser utilizadas, né? Mas quando a gente fala acompanhamento de autoridade, que foi o tema que eu combinei com a Raquel de falar sobre o acompanhamento de autoridade, um pouquinho da minha história, eu sou apaixonado por... Até quando pergunta assim, você é intérprete, qual a sua área de especialização? O que que você trabalha melhor e tal, para quando oferece um trabalho? Tem gente que tem medo dos trabalhos com temas médicos, outros são mais profissionais na área jurídica, etc. E eu sempre digo, gosto de diplomacia. Porém, a diplomacia tem inúmeras coisas que podem ser feitas, né? São várias coisas. Até porque o trabalho diplomático é um trabalho multidisciplinar. Tem muitos temas que são desenvolvidos pelos próprios diplomatas. Mas há uma coisa em comum que eu percebi e que eu gostei, que é a postura diplomática e o trabalho com autoridades. Ou seja, eu já trabalhei muito, se olhar assim, as listas de trabalhos que eu já fiz, de eventos, eu trabalhei muito dentro do Itamaraty, que é o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, e em embaixadas, né? Então você acompanha autoridades do alto escalão, do médio escalão, e são sempre relações entre países, e quando se trata de reuniões ou interações de um país com o outro, há sempre a natureza diplomática dessas relações, ou seja, o que que envolve a natureza diplomática? Postura, termos, vocabulários.
formas de expressar, formas de você, começando do próprio diplomata, o emissor da mensagem, passando pelo canal, que é a tradução, que somos nós, como que a gente traduz aquilo, mas utilizando ainda o mesmo vocabulário, a mesma terminologia diplomática, para não trazer inconvenientes diplomáticos, né? Isso é muito importante nesse trabalho, quando você estar com autoridades, né? E, e toda o ambiente que você vai estar, ou seja, você está em reuniões no palácio, residências oficiais, ah, gabinetes, né? Então, existem funcionários de, sei lá, um ministério que nunca nem subiu no andar do gabinete do ministro. E nós, como intérpretes, já sentamos ali do lado do ministro, tomamos um café na poltrona da sala dele, né? Isso acontece. Então, você é colocado nesses lugares. E aí eu comecei a pegar muitos trabalhos dessa natureza. Tem intérpretes que vão mais para a área da saúde e se dão muito bem. Tem outros que vão para a área de entretenimento e se dão muito bem. E eu comecei a trabalhar com essa parte diplomática e com autoridades, né? E quais tipos acontecem nesse ambiente? Todos, todos. Desde a simultânea, a consecutiva. E aí lembra daqueles dois pilares? Aí como que isso pode variar? É a mistura entre eles. Ou seja, então, você está com um- uma autoridade, o VIP, né? E a depender da forma da reunião, vai ser pedido que se adapte à forma da tradução. E eu acho que eu já fiz quase todas as possibilidades de adaptações para fazer uma tradução de uma autoridade, né? Então, há as possibilidades de na pandemia, como começou os eventos online, mas ainda assim passavam a enviar a gente para o gabinete do próprio ministro ou da reunião, mas a reunião também acontecia online, mas eles não colocaram a plataforma para que acontecesse. O Zoom, né, acho que nem tinha ainda a possibilidade de tradução simultânea. Então eu ia para o gabinete, aí tinha que adaptar de alguma forma. Então, às vezes estava com dois intérpretes, botava um fone de ouvido de celular e ficava lá perto do computador e o outro intérprete fazia uma sussurrada. Então aqui aparece a primeira forma dessa variação, que é a interpretação sussurrada, e que pode funcionar ou não. Por que eu falo que pode funcionar ou não? O não é porque a depender de como que se fala e como se está na sala, e considerando ainda a pandemia, em que se tinha que usar máscara, eu estava com distanciamento, isso poderia não acontecer. Mas a sussurrada, essa primeira variação dos tipos de interpretação que pode acontecer com a autoridade, ela nada mais é que você vai ficar aqui um papagaiozinho no ombro dele, né, do lado, seja sentado ou em pé. E você vai fazer uma espécie de uma simultânea, só que sussurrando para a autoridade. Tá, mas aí esse é o caminho passivo, é o que vai chegar para a autoridade. E quando ele falar, aí pode ser que já não vai funcionar a sussurrada, vai vir, consequentemente, para uma consecutiva. E aí o que ele falar, você vai falar para outra pessoa. Mas já aconteceu também, por exemplo, de estar as duas autoridades e o intérprete no meio, e no caso eu, e você sussurra para um lado e sussurra para o outro. Pode funcionar? Pode funcionar. Só que sempre, toda vez que for fazer um tipo de adaptação desse tipo, é necessário que se combine com a pessoa que vai ser traduzida, número um. E número dois, você precisa ter consciência da sua voz. Consciência de como que a sua voz se projeta numa sala. Saber se você consegue sussurrar e não atrapalhar a outra pessoa. Se fica audível e se você vai conseguir falar ali sussurrando e ouvir a outra pessoa. Se isso não for possível, se você não conseguir fazer isso, e eu não diria que é só questão de uma técnica de se aprender. Não, tem pessoas que têm vozes, mas
fortes, estridentes, né? Isso é característica da pessoa. Ahn, eu consegui, dentro dessa modalidade, usar a voz de forma suave e que funcionasse, que não incomodasse. Então, é preciso avaliar se você consegue fazer isso. Não adianta chegar e querer falar ali e vai fazer uma sussurrada e começa a falar alto e vai atrapalhar, a pessoa vai olhar para você e vai gerar uma situação. Então, há essa possibilidade da sussurrada, que é uma mistura com simultânea, mas que pode virar consecutiva, né? E há uma outra forma também que acontece muitas vezes, que é de assistência. Eu chamaria de assistência. O que que vai acontecer? Teve um trabalho na semana passada que foi um exemplo muito clássico disso. Fui contratado para poder estar num coquetel. E geralmente coquetel, jantares é para isso, é para dar uma assistência, que as pessoas vão interagir umas com as outras e só que elas não querem depender exclusivamente do intérprete. Às vezes ela vai querer só uma ajuda. Então você vai estar ali naquele lugar como uma ajuda, uma ferramenta, e a pessoa ela vai te perguntar uma palavra, vai perguntar uma frase, você ajuda, ou você vai fazer uma sussurrada porque a outra pessoa não entende. Então, os momentos que eu mais trabalhei foi assim: a pessoa falava inglês, mas a outra pessoa era um australiano com um sotaque muito pesado. Então, o brasileiro não conseguia compreender, apesar de falar inglês. É, então, eu ajudava, fazia uma sussurrada, entendendo o que, o australiano estava falando, e depois, quando ele fosse falar, ele conseguia se comunicar em inglês normalmente, né? Então, é essa forma de assistência. Recapitulando, há a simultânea, ou seja, vai trabalhar com uma autoridade, ok, mas vai ser simultânea. Já fiz, por exemplo, jantares em que colocaram uma cabine no jantar. Ok, eles usaram um fone na hora de falar, nananana, depois foram jantar. Ou o equipamento móvel, que é, pelo menos nos meus trabalhos, por que que eu falo os meus trabalhos? Porque eu sei que para algumas pessoas não funcionam tão bem, exatamente por conta da característica da voz, né? Ou como a pessoa projeta a voz. A gente sabe que para trabalhar com a voz, a gente tem que ter um trabalho de dicção, de aquecimento, de projeção, mas há alguns momentos nesse trabalho que vai exigir um pouco do contrário, um pouco de saber falar mais suave, mas que seja claro, e saber também se a sua voz consegue fazer isso numa sala. Por quê? O trabalho com equipamento móvel, ele é o quê? É simultânea aos rádios que são distribuídos e você fica com um headset, um microfone, em algum lugar na sala, falando, fazendo a simultânea. E a pessoa vai ouvir pelo rádio. Então você não precisa ficar ao lado da autoridade, você não precisa ficar invisível. O recomendado, inclusive, é que você fique invisível. A maior preocupação é ache aonde o som vai sair, se for usar o microfone. Então, eu chego na sala, eu identifico, tem microfone, mas eu tô com equipamento móvel. Então já falo, ó, posso colocar uma cadeira aqui? Onde é esse aqui? É onde está a caixa de som. Às vezes está no teto, às vezes está ali mais distante, então você coloca. E você equilibra isso com, vai ter projeção? Então, o melhor lugar para eu ouvir e o melhor lugar para eu ver. Ali você coloca a sua cadeira. Ou seja, você tem que ficar invisível, você tem que ser discreto. Só que, se você precisa ouvir bem e ver bem, e precisa estar num lugar específico, não hesite. Oi, posso colocar essa cadeira aqui? Pode. Ele já vai saber que você é intérprete, você coloca. Agora, se o lugar mais distante que você vai ficar invisível, você consegue ver bem e ouvir bem, coloque naquele lugar. É recomendação. As minhas recomendações que vocês vão ver são recomendações sempre de discrição. Quando eu falo de acompanhamento de autoridade, o maior ponto, ou seja, eu diria o ponto principal é discrição. Precisamos ser discretos e precisamos entregar o trabalho. Você só começa a quebrar um pouco essa discrição quando começa a influenciar o seu trabalho. Ou seja, vamos supor que não tem equipamento, você está fazendo uma sussurrada ou uma consecutiva. Eu tenho que colocar uma cadeira no meio das pessoas que vão estar falando, porque senão eu não vou conseguir traduzir. Ou eu vou. Outro exemplo, comboios. Já fiz acompanhamentos com autoridades que vão estar em comboios, né? Os carros lá que vão de um lugar para o outro e você faz o acompanhamento. E aí o carro do meio tem o VIP, que é a autoridade foco. E você está em outro carro, você não anda no carro do VIP, você provavelmente vai estar no outro carro.
carro parou. Ele chegou, tem uma recepção, no caso era militar, e o outro militar ia recebê-lo. O que que você faz? Você desce seu carro, se tiver que correr, você vai correr, mas você tem que chegar ao lado do VIP e entrar junto. Entrou no prédio, entrou junto no elevador. Aí sim você começa a andar junto, né? Então você vai aparecer um segurança lá, vai aparecer um segurança do cara. Mas você vai ter que andar junto. E aí aqui você começa a quebrar a sua descrição. Mas aí ele chegou num lugar, aí o fotógrafo chega, vamos tirar uma foto, e você está do lado da autoridade. O que que você faz? Chispa. Você não aparece na foto, porque a foto é das autoridades. Vão começar a falar, aí você entra em cena e volta. Tudo bem? Então, voltando lá para os tipos, temos a simultânea, que pode ser cabine ou equipamento, e temos a consecutiva, uma reunião entre os dois, que eles vão falar não tem equipamento, e dentro dessa consecutiva pode ser que seja possível fazer a, a sussurrada. E depois, terminando, a assistência. É, Os equipamentos para esse trabalho, eu não sei quem já teve contato, mas como eu mencionei, a simultânea, que é uma cabine com uma central lá, nananã, e chega no seu fone, você fala e fica dentro dessa cabine. E para o equipamento móvel, geralmente é enviado uma maleta com vários rádios, vários fones e um headset. Você controla aquilo, distribui, depois joga dentro e vai embora, né? A Aline tá rindo porque eu jogo dentro, não tem como arrumar, às vezes é muito rápido. E eu vou contar os casos da Suíça, que foi muito engraçado com isso, que foi o maior problema para mim, é juntar fone. Esses são os equipamentos que você vai utilizar. Além de, se você quiser bloco para tomar nota, essas coisas, pode. Claro, no meu caso, né, eu coloco um negócio desse tamanho aqui, mais ou menos. Por quê? Porque isso aqui entra no terno, eu boto a caneta e pronto. Saí, tirei, anotei, depois eu guardei. Se você não vai para uma cabine, evite uma mochila, uma coisa grande, uma bolsa grande, etc. Né? Só um mínimo. Não dá para usar equipamento, como computador, etc. Mas você pode pegar para tomar nota, assim, sem problema. Pode ficar na frente, tudo, anotando. Para as técnicas, por exemplo, de consecutiva, que é todo um mundo diferente que você pode investir, que é muito legal, né? Existem técnicas de tomada de nota para fazer isso. Eu, particularmente, eu utilizo muito mais para anotar números, que é a minha dificuldade, porque vem o número, eu traduzo, anoto, depois eu volto no número, que eu não consigo depois relembrar. Então, assim, você identifica como é que é a tomada de nota melhor para poder fazer isso, ok? E, fechando essa primeira parte, eu acompanho da autoridade o que fazer e o que não fazer, né? Eu já comecei um pouco sobre isso, sobre o que fazer, por exemplo. Se vai afetar o seu trabalho, você faça. Ou seja, eu preciso sentar ali. Opa, tudo bem? Eu vou colocar uma cadeira aqui, tá bom? Ah, o som tá aqui, tá ok. O som tá baixo. Você fala com alguém. Oi, eu preciso ouvir, então o som tá mais baixo. Se você tiver com equipamento móvel no acompanhamento e não tiver microfone, então você vai adotar a mesma forma de uma sussurrada para ouvir. Ou seja, você vai ficar ao lado da pessoa que está falando. Se for uma reunião que tem uma mesa em círculo, ou às vezes é em uma espécie de U, né? E uma pessoa fala, depois a outra pessoa fala, aí você pode começar a quebrar a descrição também. Como? Oi, tudo bem? Eu vou ficar em pé, porque assim eu me movimento para ouvir. E aí você começa a fazer a interpretação se movimentando. Porque a pessoa falou ali, ela começou a fazer uma apresentação. Você vai lá para trás dela, ela não está com microfone, é o caso de sem microfone. Você vai para trás da pessoa e começa a ouvir e fazer a sua interpretação. Trocou a pessoa, aí você muda e faz a interpretação. Eu vou mostrar isso em foto, como que acontece. Tem algumas fotos que são. Eu estou em pé, não tem como eu ficar sentado, porque não há microfone. Uma outra coisa muito interessante, técnica, que eu uso, é leitura labial. Então, eu me coloco numa posição que eu consigo ver também quem está falando, para que eu possa ver os lábios e assim eu consigo me ajudar numa palavra ou outra que às vezes eu não ouvi, mas eu vi que aquela palavra é tal, então faz sentido com a mensagem e assim você conclui e entrega a mensagem através da leitura labial, ok? Então, isso é muito importante. Outra coisa de se fazer, ser prestativo, proativo. Isso é clássico, isso é necessário para uma tradução quando você está fora de cabine. A tradução fora de cabine, você está exposto.
A tradução fora de cabine, você é uma pessoa ali que está envolvida no trabalho e precisa entregar o trabalho para aquilo ali funcionar. Não que dentro de cabine também não seja. Sim, só que dentro de cabine você está mais estático. Fora, às vezes mudou uma situação, você precisa adaptar aquilo ali de maneira rápida para que aconteça. Um exemplo, tradução, parou o equipamento, nananana, corri para ir ao lado da palestrante, porque ela estava ouvindo as apresentações das pessoas que estavam se apresentando. E aí eu comecei a fazer a sussurrada, ou seja, você se adapta de maneira muito rápida à situação para que a atividade continue acontecendo. E por último, o que não fazer? Essa é a parte muito legal para o acompanhamento de autoridade. O que não fazer? A primeira coisa, a gente tem que pensar quem somos nós dentro de um cenário, de um ambiente que é uma autoridade fazendo alguma coisa. E a primeira coisa é, nós não somos autoridade, nem amigos da autoridade, nem familiar da autoridade, nem nada. Nós estamos prestando um serviço para a autoridade e que a autoridade deva até sentir que nem tem alguém ali ajudando. A gente tem que passar despercebido, né? Então, isso começa com essa descrição com a autoridade. Você vai estar com pessoas importantes, ah, e, e aí você começa a pensar primeiro, roupas, né? Eu não sei se a Raquel fala um pouco disso, acredito que sim, mas é muito importante que as roupas sejam ah, básicas, clássicas, tradicionais, nada de inventar muita coisa para se destacar. Eu vou falar, enquanto homem, por exemplo, eu não vou colocar uma gravata borboleta de uma cor diferente, ou uma calça sem meia curta, sabe? Ou um sapato, ou um sapatênis. Homens, esqueçam sapatênis, esqueçam, não entra, não rola, entendeu? Esqueçam sapato sem meia, por exemplo, também, não, tá? Destaca e você não deve ser destacado. O básico sempre vai funcionar. Ok. Ah, gosto de um terno cinza, grafite, um azul. Ótimo. Eu, por exemplo, amo terno azul, um azul marinho, tem um outro azul também. Legal. Mas camisas, cara, sigam as regras básicas. E se você pesquisa, você acha as regras básicas para o dress code, né? Para essas situações. É executivo, não adianta. Camisa branca ou no máximo azul clara. Gravata você combina lá, dá para fazer várias combinações, mas sapato na mesma cor do cinto, sabe? Umas coisas bem. As mulheres sabem que tem umas regras dessas também para coisas básicas, para não ficar uma coisa muito horrível, né? E que tem que ser utilizado. Exemplo, saia curta, decote, cara, vai destacar, vai, entendeu? Não é bom para aquela situação. Lembre-se, você vai estar fora da cabine, você vai estar exposto, né? Você tem que passar despercebido. Um dos maiores elogios que eu já recebi, o meu contratante me ligou para ler o e-mail. Júnior, eu preciso ler esse e-mail aqui para você. Eu, caramba, lá vem bronca. Era, na verdade, os elogios de um trabalho que eu fiz, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês. E o principal que estava lá era discrição. Ou seja, não me ouviam, estava sempre no horário e era discreto. É a melhor coisa que você faz para o cliente, porque ele vai querer de volta. Não gerou problema, não gerou comentário, não gerou, sabe, nenhum desconforto. É assim que você consegue trabalhos posteriores. Não é indo com uma roupa toda rosa, pink, destacada. Não é querendo ser amigo das pessoas. Ah, entendi, ministro. Ah, e você não fez inglês, não, ministro? Ah, entendi. Sabe, começa a conversar umas coisas com a autoridade que, sabe, é óbvio, vai ter momentos que vai ter uma interação, alguma coisa do tipo, e ali você vai, né, vai ser educado e vai participar. Mas se for uma coisa ativa, eu, pelo menos, sempre evito. Então, essas coisas a não serem feitas, né? Aí as outras são básicas. Educação, horário, proatividade. Horário é muito importante, gente. Horário para interpretação, seja qualquer tipo, é muito importante. É chegar com antecedência, sim. Ah, e, enfim, vestuário, né? Descrição da roupa. É muito importante. Tá bom? Bom, a Raquel mencionou, eu fiz um acompanhamento de uma autoridade, foi na Suíça, em maio. E vamos começar a compartilhar esse cure. Ok. Vocês estão vendo isso aqui? Então, né? Yes. Ok. Tudo começou aqui. Eu fiz vários trabalhos para o ministro, eram virtuais, nananã. E
E aí criou-se uma relação lá com a própria assessoria internacional. E aí acabou que alguns trabalhos foram chegando pela mesma empresa, também pela BE, e aí o pessoal já tinha contato e já me chamava. Mas aí, aqui eu vou mostrar o modelo primeiro da consecutiva. Esse trabalho foi para a BE, ela não vai lembrar porque já fazem séculos. E aqui, observem que o único barbudo na sala, todo mundo militar, né? Chefe de Estado-Maior da conjunto das Forças Armadas Brasileiras. Você consegue ver o meu mouse? Consegue, né? Eu fico apontando? Sim, Ok. E aqui, o chefe de Estado-Maior da Suécia. Por que que eu trouxe essa foto? Uma coisa muito... Não é legal, não, porque seria legal se tivesse mais para os intérpretes. Nós nunca temos foto. Nunca. A gente está nos lugares mó legais, a gente está num momento muito incrível, muito top, mas não rola uma foto. Porque quando eles levantam para tirar uma foto, lembra que eu falei? A gente vaza, chispa. A gente sai de cena porque eles tiram a foto. Só que nesse caso aqui, o Ministério da Defesa publicou essa foto. E aí eu achei muito da hora. Por quê? Porque eu apareço na foto. Então eu coloquei no currículo, utilizei essa foto por muito tempo. E isso foi em 2017, eu acho, 17 ou 18. Né? E depois disso eu nunca consegui uma foto legal e tudo, né? Até chegar esse trabalho da Suíça, que lá eu consegui algumas fotos bem legais. Mas geralmente eu, por exemplo, sou tão discreto que eu nem chego para o fotógrafo. Às vezes tem alguém tirando foto e tal, e peço a foto. Tem gente que faz isso. Eu evito isso também, para não gerar nenhuma situação nem nada. Mas aqui rolou, essa foto foi publicada no site, logo pública, peguei a foto lá, peguei o link também, e bem legal. Essa foi uma consecutiva, consecutiva mesmo, né? Ele falava, eu falava, ele falava, eu falava, e é, tem outro ponto que eu ia falar daqui, mas eu não tô lembrando. Enfim. Outro modo de consecutiva. A consecutiva com o microfone em que você está no fogo e joga para o universo e vai. Essa foi uma comissão do Senado. A pessoa estava sentada lá na mesa e falava, e depois eu falava no microfone e voltava. Então era uma consecutiva, mas você está usando o microfone, você não está do lado da pessoa. Mas você fala no microfone e você fica absolutamente exposto. Exposto até demais, porque depois eu fui ver, estavam assistindo, tiraram um print, alguém assistiu, não lembro quem foi. E quando eu falava, a câmera da TV Senado focava em mim. Eu nem sabia disso na hora. Ela focava em mim, depois voltava na palestrante. Então ficava indo e voltando, e aí por isso saiu essa foto. Essa foto estava na TV Senado mesmo, né? Então, bem legal. Aqui, esse é o trabalho da Suíça. O que que aconteceu em maio? Eu fui convidado para fazer um acompanhamento de uma autoridade, era um ministro de Estado, na Suíça, em dois lugares na Suíça. Na Assembleia Geral da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, né? E no Fórum Mundial Econômico de Davos, ambos na Suíça também. Davos ou Davos, né? Os intérpretes decidem o que eles gostariam de utilizar. Então, como consistia esse acompanhamento? Eu não sou intérprete da ONU, mas o ministro não fala inglês e desejava sair do Brasil com um intérprete para os seus trabalhos. Esses eventos, gente, quando tem enfim, uma cúpula do BRICS, cúpula do Mercosul, Assembleia Geral da Saúde, Assembleia Geral da ONU, todos esses lugares em que as autoridades de muitos países se encontram para uma reunião específica, eles sempre vão aproveitar a agenda. Meu tempo terminou, né, Rachel? Eles sempre vão eles sempre vão organizar a agenda para que eles tenham outras reuniões com outras autoridades em paralelo. É o que nós chamamos de bilaterais. Então, lá estavam todos os ministros da saúde de todos os países membros da Organização Mundial da Saúde. E lá eles aproveitam, vamos pegar um horário tal do dia tal para a gente se encontrar e ter uma reunião em particular, bilateral, de um país tal com um país tal. Então, o ministro tinha muitas bilaterais e precisava de intérprete para essas bilaterais.
Porém, nas reuniões principais da OMS, da Organização Mundial da Saúde, ele também precisava de interpretação. E foi aí que a delegação brasileira organizou para que eu subisse para as cabines oficiais da ONU lá em Genebra, na Suíça, né? A ONU tem seus organismos, tem a ONU Geral Central, que tem sua sede em Nova York, e tem os seus vários organismos, OMS, PNUD, enfim, vocês já ouviram várias dessas siglas por aí. E a sede, esses organismos têm suas sedes em outros países, né? No caso da OMS, a sua sede é lá em Genebra. E aqui sou eu em Genebra. E aqui sou eu em uma das cabines da sede da OMS em Genebra. Vocês vão identificar esse teto, porque ele é famosíssimo. É um teto bem colorido. Acho que essa aqui dá para ver melhor aqui. De uma das salas de reuniões da OMS, né? E na eleição e numa outra sessão, conseguiram organizar que eu subisse para essa sala e fizesse a interpretação. Nessa sala vocês já conseguem reparar como que é a central de tradução. Eu digo, nunca vi algo parecido em Brasília. Vou dizer Brasília, Rio, Vitória, Manaus, os lugares que eu já trabalhei. Não vi algo parecido, né? Aqui é a central de interpretação, né? Aqui, essa é outra, da outra sala. Ela é digital, ela é intuitiva, tem um botão do mute, o microfone ele é aqui, ele não é headset, né? Apesar de ter esse aqui com headset, eu não sei se é uma opção, mas eu gostei de usar assim. E aqui você tem as línguas que você escolhe. Não, não, não. Os botões, assim, as funcionalidades são as mesmas, né? Mas é uma central bem legal. Mas nessa central, você também tem as telas do que está sendo transmitido e de quem está falando. Você consegue acompanhar por essas telas, né? Ah, aqui você seleciona a tela também que você vai assistir. São quatro telas, quatro câmeras. Ok? Então, fiz esse acompanhamento do ministro na cúpula mundial, desculpa, Assembleia Mundial da Saúde, esse é o nome oficial, né? World Health Assembly, e, e várias reuniões bilaterais. ah, Aqui. Esse aqui é um exemplo de uma bilateral. O ministro da Saúde do Brasil com o ministro da Saúde da Indonésia, né? Vocês vão observar que eles estão utilizando o fone, eu estou com o microfone. Por que que eles estavam utilizando os rádios? Porque essa região estava muito barulhenta. Então eu ainda me coloquei no meio para poder ouvi-los, mesmo utilizando o headset. Mas funcionou super bem, né? Funcionou de forma fluida, conversaram, tiveram a sua bilateral. E outras bilaterais aconteciam dessa forma, com a mesa, né? Isso aqui, essa bandeira é da Índia, então aqui tem o ministro da Saúde da Índia, e eles estavam um de frente para outras mesas, né? E eu observo o meu posicionamento. Por que que eu estava nesse posicionamento? Também por conta do barulho. Apesar de ser uma sala privada, eles preparam várias salas para várias bilaterais dos vários países, né? Mas eles não usam microfone. Então, o que que eu fiz? Eu levantei e fiquei assim encarando mesmo de frente, ouvindo, o outro ouvia e falava. E aí eles vão utilizando o rádio, quem precisa, quem não precisa, colocam, né? Essa é uma outra bilateral, nesse caso é com, não é um país, ele é CEO de uma empresa que eu não me recordo qual. Ele fala japonês. Esse aqui foi um caso muito legal, porque essa moça, ela é intérprete de japonês-inglês. Então, ela fazia uma consecutiva, muito boa, inclusive. Os asiáticos são muito bons em consecutivas. Detalhes que quiser estudar técnicas e tudo, eu recomendo que observem como chineses, japoneses fazem consecutivo, porque eles são muito bons, eles têm um tempo de memorização muito grande e uma tomada de nota também. Eu não sei se a escrita deles facilita, né, fazer isso, mas é muito bom.
E então ela fazia consecutivo e quando ela falava inglês, aí eu estava logo atrás dela e fazia simultâneo para o português, para o outro lado da mesa, né? Ah, aqui, dá para ver melhor como que era a mesa. Então essa foi uma outra bilateral que aconteceu. Ah, pontos sobre esse trabalho. A descrição da voz foi muito interessante, porque às vezes eram as bilaterais em salas pequenas, apenas com duas, três pessoas, ministro e uma outra pessoa. E eu sentava do lado, assim, perto, e fazia simultâneo mesmo com o equipamento. E essa, por exemplo, é uma diplomata, assessora do ministro, ela pegou e ela falou, cara, é muito legal porque a gente não te escuta. Você está do lado, você está traduzindo para o ministro, está traduzindo para o pessoal, eles estão ouvindo, estão utilizando, e a conversa acontece, mas a gente não escuta a sua voz. Só quem está no rádio escuta. Então, essa é uma coisa a gente observar para poder fazer esse tipo de trabalho. Lá na Suíça aconteceu dessa forma, utilizando equipamento para essas reuniões assim, mas também aconteceu a simultânea na cabine, né? Eu tenho, não sei onde é que vai. Tá, esse aqui. Esse aqui foi o anúncio da eleição do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, né? E eu fiz a tradução para o português, em que o ministro utilizou e a imprensa brasileira também utilizou. Agradeço, senhor presidente. Consegue ouvir? A resolução do nomeação é a seguinte: a 75ª Assembleia Mundial da Saúde, em nome do Comitê Executivo, nomeia o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus como diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Veja que legal essa sala, olha só. Pro terno, ar-condicionado, mó legal, né? Ahn, então fiz essa simultânea e também teve consecutiva. Consecutiva, teve um momento em que eles fizeram um grupo de discussão e o ministro precisava falar para os outros ministros e falou um bocado de coisa e eu fiz essa, essa consecutiva. Acho que aqui é um vídeo da cabine também, mostrando o equipamento, como é que a gente vê. É lá em cima. Aqui estão os outros intérpretes, tá vendo? Essas janelinhas, você vê todos os outros intérpretes. Nesse caso da ONU, tinha apenas as línguas oficiais da ONU. Ou seja, não tinha intérprete português, que o português não é uma língua oficial. Então eu subi para a cabine. Não foi fácil, porque tinha a questão de liberação, autorização, mananã. Então a delegação brasileira ficou muito desesperada porque não estavam conseguindo me mandar, os seguranças não estavam deixando. Então aconteceu alguma situação, e nessa situação a postura é: você não resolve. Você está lá para ser enviado para um lugar. Não é você que vai forçar a ir para um lugar. Você tem uma assessoria, a delegação, no caso tinha os diplomatas brasileiros, que iam resolver a situação, até que resolveram, beleza, vamos aí você sobe, né? Então você não tem como resolver aquilo ali. Você tá além dos seus poderes. Então, é ter uma consciência do que você é naquele momento. É um intérprete do português para o ministro. Mas tem alguém que vai resolver se você vai subir ou não. Até conseguiram subir, subir duas vezes para essa cabine. Nesse momento dessa cabine, era a eleição. Veja como a gente tem essa descrição e saber que nós não somos autoridades, mas como a gente é colocado nos lugares, e aí a gente tem que cuidar da mente para não criar uma situação. Essa sessão, ela é privada. Ela é apenas os ministros, um assessor do ministro e a diretoria da OMS. Nem o próprio Tedros, que é o diretor, estava presente, porque era a eleição sobre ele, né? A eleição da recondução do seu mandato. E os intérpretes, né? Então, tá aqui os outros intérpretes e eu estava lá, né? Então, a gente vai para esses lugares que nem a imprensa tinha acesso, nem nada. Eu saí e ficou todo mundo, nossa, você estava lá, a gente nem podia estar lá, nananana, né? Então, bem legal. Daqui de Genebra, a gente foi para, de voo para Zurique, de Zurique para Davos, porque em Davos acontece o Fórum Econômico Mundial. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, do Fórum Econômico Mundial, porque
Ele é bem famoso, vão vários presidentes e tem um filme sobre ele também, saiu um documentário, etc. E eu estava lá. Foi uma surpresa porque eu não achei que iria para o fórum. O fórum acontece geralmente em janeiro. Eu achei que seria a agenda do ministro, só sabia que era a cidade. Achei que seria uma agenda diferente, algum evento diferente. Quando vi, o fórum foi adiado para maio, devido à pandemia. Só uma pena porque nesse momento era verão. Então lá estava frio, mas nada comparado com janeiro em Zurique, aliás, em Davos. Ah, na verdade, a Suíça toda não estava fria. Acho que em Davos estava a temperatura daquela semana que fez muito frio aqui em Brasília. Foi exatamente na mesma semana. Lá estava essa temperatura aqui para eles, não é nada, né? Então, fui para o Fórum Econômico Mundial. Lá foram apenas reuniões bilaterais ah, na sala principal. Tinha interpretação. Mas nas bilaterais eu fiz as reuniões com ele. É um outro mundo de evento, um evento muito legal, muito organizado. É, esse aqui, a Raquel me deu isso aqui, eu não consigo mudar mais. Ah, ok. Esse aqui eu chamei de meu segurança, porque ele andava comigo, eu andava no carro com segurança de motorista, porque o ministro e a assessora tinham outro, e aí ficava esse comboio de dois carros com outros carros, então ficava muito com ele sempre me acompanhava. Ele ficou treinando português porque ele falava português, enfim. E aqui em Davos, né? Aqui com o ministro, essa é a foto que minha mãe ama. Ah, aqui essa foto é bem legal. A única foto que eu tirei da residência oficial do embaixador do Brasil em Genebra. Um lugar lindíssimo. Dizem que é uma das residências mais bonitas de Genebra. Para a gente ver como que o Brasil é muito respeitado diplomaticamente lá fora, né? Então ele tem essa residência muito linda. E nessa residência aconteceu um coquetel. Uma coisa muito legal que eu queria falar sobre coquetéis como dica. Todo mundo ficou. Ah, você não vai beber? Pega uma caipirinha. Não, não, não. Passava assim várias caipirinhas e tudo para todo mundo beber. Era um coquetel brasileiro, a delegação brasileira foi, eles acabaram se divertindo. Lá o ministro também foi. Mas a gente acaba ficando assim um pouco próximo da delegação e tudo, e eles começaram a beber, e foi assim que eu consegui as minhas fotos. Essas fotos aqui são fotos profissionais do fotógrafo oficial do Ministério. E aí, nesse dia do coquetel, foi quando a gente conversou um pouco, ele falou, não, eu vou tirar foto sua. Assim que eu consegui a minha foto. Então ele estava lá se divertindo no coquetel e tudo, só que eu estava trabalhando. Eu até achei que eu não estaria a trabalho, apesar que eu ia manter minha postura de trabalho, mas já, vou ficar aqui só esperando, né? Acabar, vou poder ir pro hotel. Mas o ministro teve duas bilaterais no coquetel ainda. Então, só pra gente ter uma ideia, porque às vezes você vai estar no coquetel, o contratante, o cliente, vai chegar para você e vai falar: come, bebe, se diverte, tudo bem. Ah, você tomou, pega um vinho. A Bié, embaixada da Austrália, semana passada, um exemplo, isso aconteceu também. Os contratantes super educados, os funcionários da embaixada, né? Super educados, gentis, e sempre vão ser. Às vezes não, mas na maioria das vezes são, e vão te oferecer. Come, bebe. Não, quer um vinho? Toma um vinho. No caso daqui em Genebra, era caipirinha, caipirinha. Eu só comi pão de queijo. E tinha bebida, cerveja, caipirinha, etc, né? E às vezes você fica, poxa, tá todo mundo bebendo, às vezes você fica meio colega da delegação que tá lá, tudo, fotógrafo, né? E você pensa, poxa, eu vou pegar uma, vou pegar. E nesse dia, eu falei, não, não vou fazer isso, vou ficar aqui, pego uma água, um suco, às vezes um pão de queijo, uma coisinha rápida ali. Ok, você pode fazer isso. Mas aí, Júnior, bilateral, vamos para a sala. Vai para uma sala privada na residência. Sentei do lado da diretora da OPAS, diretora geral da OPAS, e o ministro, né? Então, e eu sentei no meio e fiz consecutiva. E nessa consecutiva, você imagina, tomou caipirinha, né? Já lá no protocolo era sem máscara. Tomou caipirinha, ou sei lá, comeu um camarão, entendeu? Balinha, sempre ande com balinha, é importante para essas coisas, né? Mas a minha postura foi: não vou beber, não vou comer alguma coisa, porque, cara, você senta ali e pronto. E aí? Você tem que sair com discrição. Então, não vai ter mau hálito, não vai estar embriagado, vai conseguir fazer o trabalho do jeito certo. E outra coisa, sempre vão observar isso como pontos positivos, nunca negativos. Nossa.
ele não bebeu. Nossa, ele nem, nossa, ele ficou ali parado e não, cara, sabe? Esse é o seu papel profissional. E assim, você consegue fazer um evento com sucesso, sem criar nenhum problema, nenhuma situação e nem comentário, né? Às vezes volta um elogio, mas se não voltar elogio e não voltar nem reclamação, considere o trabalho como bem sucedido. Não voltou nenhum comentário, o trabalho foi ótimo. Voltou um comentário positivo, melhor ainda, ok, né? Mas o que devemos evitar é comentários negativos, reclamações, ou até mesmo a pessoa ter criar uma reação e reparar alguma coisa na tradução. Entendeu? Já estava uma vez com a cabine com um colega e a pessoa estava sendo, era serviço secreto americano, era uma reunião avançada para preparar a visita do vice-presidente, era uma reunião preparatória, e ele foi traduzir um pedaço de papel e ele queria utilizar a palavra shit, né? E aí, sheet of paper, ele decidiu utilizar piece of shit. Então, tem shit, shit. Ele utilizou piece of shit. E aquela coisa ficou assim, nossa. E eu abaixei a cabeça e falei, acho que todo mundo entendeu o que significa um piece of shit, né? Não é a forma correta, você queria falar um pedaço de papel, né? Que é sheet of paper. E aí, na hora, gerou uma reação das pessoas que estavam sentadas. Elas se entreolharam e riram. Não gerou uma reclamação, não gerou nada assim, sabe? Mas elas repararam que a tradução fez merda. Fez merda, entendeu? Então, assim, é preciso que a tradução saia com discrição, saia impercebida. Impercebida existe? Que não seja percebida. E então, esse é o ponto principal. E aí, voltando para o acompanhamento de autoridade, que implica mais ainda, porque você vai estar exposto. Você tá numa cabine, ok, a pessoa só vai te ouvir, né? E depois você sai, vai embora, sei lá. Às vezes nem te veem, né? Nem vão lá falar com você. Mas agora você vai acompanhar uma autoridade, que foi o caso desse na Suíça, então eu estive o tempo todo ao lado do ministro. Quando foi para Davos, mais ainda, porque a delegação simplesmente foi cortada. Só foi uma assessora, o ministro e eu. Então você precisa não gerar problemas e deixar a coisa fluir. Perrengue chique, um exemplo para terminar. De Genebra para Zurique, a galera tá tentando traduzir perrengue chique, né? De Genebra para Zurique, é um voo um voo doméstico, né? Então o ministro foi no mesmo voo que o meu. E aí, quando o voo pousou, não foi para o Finger, foi desembarque remoto, ah, e chamaram o ministro. O ministro desceu na frente de todo mundo. Ok, e eu fiquei na minha filazinha, tô descendo aqui, né? Quando eu desci, né, as escadas, como era desembarque remoto, então desci no solo. Quando eu desci, tava um comboio gigantesco, assim, ó. Nem a delegação esperava. Um comboio gigantesco para o ministro. E o comboio estava parado me esperando. E eu sou louco pro comboio, eu gosto dessas coisas, gosto da autoridade, gosto das seguranças e tal, entrar nos lugares, nananã, e andar na rua com comboio. Eu fico fascinado com isso, desde criança. E aí o comboio me esperando, parecendo aquela coisa esperando o Papa, sabe? Eu, caramba! Aí a assessora internacional do ministro, né, me chamou. Me disse, Omar, você despachou a sua mala? Aí eu despachei porque eu tava andando com a maleta do rádio. Ah, tem contado os rádios também. Tava andando com a maleta dos rádios e uma mochila. Então não tinha como, por mais que minha bagagem fosse de mão, cabia dentro da cabine, eu não podia, porque seriam 3 volumes. Então despachei. Ela, nossa, será que a gente vai te esperar? Qual foi a minha reação? Eu queria muito, pô, vou desembarcar, entrar no comboio e sair aqui, né? Mas eu precisava pegar a minha mala lá dentro. Aí eu falei, não, tudo bem, eu pego minha mala e dou um jeito de ir para um hotel. Ela, não, o motorista vem te buscar, tá? Desculpa, mas a gente não vai conseguir te esperar. Aí o comboio foi embora e eu entrei no ônibus, né, do aeroporto, né, segurando assim, indo lá buscar minha mala, pegar minha mala e depois o motorista foi me buscar e tal, e consegui, mas não fui no comboio e fiquei muito triste. Sobre os rádios, muitas bilaterais, distribuir o rádio. Eu estava sozinho, né? Uma coisa que eu não sei se foi muito certa. E eu não ia ficar pedindo para diplomata pegar rádio, né? Então, acabava a reunião, eu juntava tudo e botava dentro da mala e saía. Quando eu estava voltando pro Brasil, eu pensei assim, cara, com certeza eu perdi rádio.
A questão é saber quantos. Com certeza eu perdi rádios. Agora é saber quantos rádios eu perdi, né? E no fim das contas eu perdi um rádio. Eu achei até lucro, porque achei que eu teria sido mais. Mas é muita correria, porque você fica responsável por pegar os rádios e ir para a próxima reunião. Então, a condição física é muito importante para esses trabalhos. A minha condição física foi muito importante para o, para esse trabalho na Suíça, porque foi bastante exaustivo. É andar, é ficar em pé, é levar rádio, é sair cedo, é chegar tarde, dormir pouco, acordar cedo para estar prontinho lá embaixo para esperar só o ministro. Quem pode se atrasar? Só o ministro. Você não pode se atrasar de forma alguma. Cadê o intérprete? Cadê o intérprete? Não. Ah, mas cada situação, cada evento desse vai ter uma configuração. Você recebe as instruções e você adapta. Flexibilidade é muito, mas muito, muito, muito importante. Ah, preciso que você faça assim, não faça assado. Ah, você pode ir para lugar tal? Pode. Não, já tive vez de eu estar numa cabine e de repente, ó, o ministro, outro evento. O ministro vai precisar, vai receber o visitante no gabinete. Você pode subir? Posso. Tem intérprete que vai fazer assim. Não, mas isso é outro trabalho? E pergunta para a pessoa, se a pessoa nem tem ideia. Mas isso é outro trabalho? Não, eu não faço consecutiva. Não, tem material? Não, qual que é o assunto da discussão? Às vezes você tem que estar muito assim, pronto para entrar na ativa ali e deixar para resolver detalhes depois. Porque o negócio vai fluir, vai acontecer. E aí você não gerou um problema para a situação, né? Então, com em relação aos rádios, tem isso, de você se preocupar, ter que pegar eles e organizar depois para poder devolver em boas condições, ok? Esse é o mostrando só como é que é o microfone. Ele tem um transmissor, ele tem um botão para mutar, você pode mutar, tossir e depois desmutar, né? Então, fique muito atento às instruções quando te entregarem os rádios, né? Como que ele funciona, como que ele configura, etc. E sobre, enfim, acho que sobre a Suíça e tudo, isso seria o que eu teria para dizer para vocês. Podemos ir para a próxima parte.